Muito boa noite, você ligado aí no canal Branco RP2000, acho que tá todo mundo aí me ouvindo já. Entramos um pouquinho antes ali do contador, porque na realidade eu esqueci de colocar o contador faltando 5 para as 8, mas tá valendo, ó, 8 horas e 1 minuto, começando ao vivo aqui a entrevista com o nosso convidado, muito boa Marco noite, Lazeri. Peraí que tá me dando um retorno aqui, cadê? Tá Deixa eu tirar esse retorno maluco aqui, pronto, sem retorno, já temos Lazeri na tela, muito boa noite, Marco. Boa noite, obrigado pelo convite, Dan. Eu que agradeço aí por você ter aceitado o convite, tá? Porque, assim, o pessoal tem falado bem aí das entrevistas e tal, mas, assim, o que seria do quadro se nós não tivéssemos aí o pessoal disposto a sentar no divã aqui da Odd Players e contar tudo aí pra galera, tá bom? Vamos começar então, Marco? Bora! Bora lá então. De vez em quando, Marco, eu vou estar interrompendo você, tá? Porque eu vou estar acompanhando o chat, conforme vierem aí as perguntas, comentários, eu vou jogando. Lembrando sempre que eu vou estar voltando um pouquinho no assunto, porque o chat aí tem um atraso aí de quase 1 minuto e meio, 2, do que a gente estiver conversando aqui, tá? Agradecer também a galera que já está chegando no chat, quem puder vai chamando a galera aí nas redes sociais aí de retrocomputação, retro videogame, retro qualquer coisa. Marco Lazeri, vamos lá, vamos começar. Ano de nascimento. 76. Safra boa Bom, essa daí. Bela safra. Nasceu em que cidade? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nascido, criado aqui, nunca saí daqui. Belo Horizonte, Minas Gerais. Desde sempre, então. Nasceu aí e sempre viveu aí. Isso, aqui no mato. Bacana. Vamos lá, então você é de 76, tem a mesma idade que eu, aproximadamente. E vamos começar assim, os detalhes, né? Qual o seu primeiro contato com jogos eletrônicos? A primeira vez que eu joguei um jogo eletrônico foi na casa de um amigo dos meus pais. Eles faziam encontros da turma de amigos, levavam as crianças, e aí quando as crianças estavam elétricas sem nada a fazer, eles levavam a gente para a sala de computador. E esse amigo dos meus... Isso, 81? 81, 82. 5 anos. Eu tenho uma referência muito bizarra para a data, que foi o ano que meus pais se separaram. Eles se separaram em 82. Então, como eu ia lá com os meus dois pais, foi antes de 82. Então deve ter sido 81 mesmo. Tá. E aí na casa do Valdemar ele tinha um Apple II. Eu não lembro qual que era o modelo, né? Mas ele tinha o Apple II com monitor monocromático âmbar e 2 drives. E aí ele colocava jogos pra gente. E aí depois de um tempo, ele começou a confiar em mim como pessoa para trocar os jogos, né? Eu era uma das crianças mais velhas, né? Devia ter uns 6, 7 anos. Aí ele me ensinou a trocar os disquetes, rodar os jogos, e assim a gente fez. E aí foi meu primeiro contato com um computador. E eu joguei muitas coisas memoráveis naquele computador. Me diverti bem com ele. Tá, então nós estamos falando de 1981. Primeiro contato, então, não foi com videogame, já foi com um computador direto. Que computador Exato. que era? Um Apple II. Um Apple II. E já com disk drive aí, pelo jeito, é isso? Exato. Tá. E o que vocês jogaram aí? Qual que foi o primeiro joguinho ou o que vocês fizeram aí? Eu lembro com muito carinho de um jogo de luta de pirata, que era um jogo de um cenário único, que ficava um pirata dando espadada de um lado ou do outro, chamava Swashbuckle, alguma coisa parecida com isso. Deixa eu ver que eu acho que a gente tem aqui, né? Tá na foi um tela. jogo que eu joguei muito, eu gostava muito dele, né? E eu achava um jogo sensacional, né? Porque é a primeira coisa que eu tinha visto. E tinha também acho que é Saboteur, né? Acho que a versão do Apple chama Saboteur, ou Paratrooper, não lembro. Que é daquele jogo clássico que tem você controla um canhão, passam os aviões em cima, você vai tentando matar os paraquedistas, e se os paraquedistas conseguirem chegar no solo, em número suficiente, eles explodem sua casinha. Né? Também é um jogo que eu joguei muito. Ah, tá certo. O Garré já tá falando aqui que acho que o primeiro jogo aí que você falou é o Swashbuckler, é isso? Isso. Swashbuckler. O segundo
e o segundo acho que é Sabotage, alguma coisa assim, Ótimo. né? Tá aí na tela também. Bom, então o pessoal tá falando aqui que você começou bem já, começou com Apple II, a maioria Aposto que é o com... Eduardo Lucas. Deixa eu ver quem foi aqui, deixa eu ver quem foi. Não, foi o Garré mesmo, o cara já viu um Ó, Apple II. ó, E o Mário Cavalcante falou sim, começou bem. ó, mano. Traição, hein, mano? Não, tá certo. E aí, deixa eu ver aqui. Então falamos de 81 aí. E depois, Uhum. assim, isso foi na casa de alguém, não foi na sua casa, Exato, né? O que que você teve de exato. contato na sua casa depois? Pois é, meu pai tinha um computador que ele usava para trabalhar, era um Naja 800, mas ele usava só profissionalmente, e esse eu não me lembro nem de ter colocado a mão nele. Eu lembro de chegar no escritório e ver ele trabalhando no computador. Depois disso, o jogo que eu tive em casa, minha mãe foi a Manaus em 82 e trouxe alguns daqueles Nintendo Game Watch. E esses Aham. eram os jogos que eu tinha acesso. E ela trouxe um Popeye, um Octopus e um Snoopy Tennis. E esse Octopus e o Snoopy Tennis eu tenho até hoje, inclusive, estão comigo aqui em casa. E eram jogos sensacionais, né? Aquela coisa do LCD, né? Dos gráficos bem fixos, mas muito bonito, divertido, música. Eu passava incontáveis horas com aquilo. Aí depois nós passamos para um Atari 2600 que eu ganhei no famoso Natal de 83. Né? Uhum. Eu fui uma das crianças do Natal de 83. Ele veio com um Missile Command e eu ganhei também um Pac-Man, também Polivox. E joguei demais Missile Command, joguei demais Pac-Man. Né? E aí começou a minha história com o Atari. Esses foram que vieram aí no seu Atari. Exato, exato, na primeira fornada. Depois tiveram outros, né? A gente ganhava de presente, trocava com amigo. Tinha uma locadora em Belo Horizonte que eu alugava muito jogo, mas os meus primeiros dois jogos foram Missile Command, que veio com ele, e um Pac-Man. Nossa, que bacana. Então, você teve os Game Watts também, né? Exato, Tá, exato. bacana. Os Game Watts eram seus ou não? Eram da minha mãe, mas Da sua mãe. teoricamente eram meus, porque quem ficava com eles era eu. Então em 83 você já, assim que chegou o Atari no Brasil, vamos dizer assim, você Exato. já ganhou aí dos seus pais com o Missile Command e você Uhum. falou, eu esqueci o outro. Pac-Man. Pac-Man. Pac-Man, É. bacana. E é um Ah, negócio engraçado, porque ah, americano, via de regra, fala muito mal do Pac-Man do Atari. Né? Eles uhum, falam que é uma conversão muito ruim e tal. Só que aqui no Brasil a gente praticamente não tinha acesso ao Pac-Man nos fliperamas. uhum. Então, pra gente, o jogo que existia era o Pac-Man do Atari. Então, eu vejo os americanos falando, um jogo é horrível e tal. Eu falo, pô, mas eu joguei tanto, gostava tanto. Não fala isso dele, não. Maldade. Tinha esse preconceito aí, vamos dizer. Porque é uma conversão muito ruim, né? Se você Aham, comparar com o fliperama, não tem nada a ver o do Atari com o do fliperama. sim, sim. Mas é muito bom, né? Não é ruim, não. Bacana. Nós estamos falando ali 82, então 83, né, o Atari, Uhum, final de 83, aí já uhum, vamos por 84. Você tinha ali uhum. mais ou menos mais 8 anos, 7, 8 Uns anos de 8 anos. idade, né? Exato. E eu não sei se nessa época você teve, assim, nessa idade, né? Tô perguntando Uhum. porque eu não tive tão novo acesso a isso, mas você teve acesso a arcades também ou não? Tive um certo acesso. Meus Hum, pais já eram separados, então deve ter sido 83, 84. Eu realmente uso essa data como uma régua, assim. uhum, Às vezes a gente saía para jantar com meu pai, a gente ia numa pizzaria ali na Avenida Brasil, chamava Pizza Papatucci. hum. E do lado tinha um arcade. E a gente íamos, eu e minha irmã lá, então a gente pedia a pizza, ia correndo pro fliperama, papai dava, sei lá, 12 milhões de cruzeiros, porque o dinheiro não valia nada, né? Você comprava 4 fichas, terminava de jogar e ia comer. Aham. Aí eu consegui jogar alguns dos arcades clássicos da época. Eu joguei Rally X, joguei Galaga, joguei Circus Charlie, joguei demais. Elevator Action, joguei demais. Esses clássicos da época de ouro. Nossa, fantástico. Espera só um pouquinho, Marco, que o pessoal falou que Hum, estava travando. Deixa eu só fazer uma alteração rápida aqui na claro. transmissão. Vamos ver se a gente consegue melhorar a situação aqui. Então já falamos aí da questão do arcade, né, que era do lado de uma pizzaria lá, né, que Uhum, vocês frequentavam. uhum, Beleza. Continuando. Bom, você falou do Apple II que você viu na casa do amigo do pai. uhum, Teve os Game Watches lá da mamãe que você mexia. uhum. Depois ganhou Isso, o Atari. E daí pra exato. frente? Como é que foi? Quanto tempo você ficou com o Atari?
Que Eu você... fiquei com a Atari muitos anos. Eu fiquei com a Atari até o começo dos anos 90, né? E depois, em 86, 87, talvez 86, eu ganhei um MSX. Eu ganhei um MSX1, um Hotbit branco, Hotbit 1.1, Do Atari direto pro MSX. direto para MSX, exato. E foi engraçado que meu pai não entendia nada, né? E eu menos ainda. E eles anunciavam na revista, na revista da Turma da Mônica, anunciavam o TK-90X. Olha E aí. tinha aquela propaganda clássica do cara segurando uma pilha de fita cassete. E a propaganda era TK-90X, um micro cheio de programa. Aí eu falei pro meu pai, eu quero um TK, quero um computador. Aí ele comprou um MSX. Aí quando eu chegou em casa, eu falei, puta, tá vendo? Meu pai não faz nada direito, comprou um MSX. O que eu vou fazer com um MSX, cara? E ele comprou um MSX sem drive e sem fita cassete. Eu tive um computador. E era engraçado que eu tinha que arrumar coisa para fazer com ele, né? Então eu ligava o computador, ele ficava fazendo gráfico, desenho com aqueles caracteres gráficos do MSX, Aham. digitando programa, inventando programa. Aí eu resolvi que eu ia inventar uns programas. Então eu digitava o programa, via que funcionava e não tinha como salvar. Aí eu Aham. pegava a máquina de escrever, o Olivetti, e datilografava o programa na máquina para depois digitar de novo. Era heróico, assim. Ou seja, o seu meio de armazenamento era a datilografia. Eu armazenava em papel, não papel perfurado, mas papel. Aham. E aí um colega meu de sala, no Montessori, onde eu estudei, o Lucas, um dia virou para mim e falou assim, olha, eu achei um cartucho na rua, você quer de presente? E era um Hero do MSX, Nossa, que era um dos meus jogos preferidos do Atari, e a conversão do MSX é excepcional, né? Então excelente. por muito tempo eu joguei o Hero do MSX, que cansar. Aí um tempo depois eu consegui convencer meu pai a me dar um gravador cassete, Uhum. a gente pegou um da CCE, fiquei muito tempo com ele, comprando fita cassete, pagando meus pecados todo com fita cassete. E com o gravador da CCE, né? Que se fosse aquele Com o da CCE, National, tudo bem, né? Eu ainda lembro que ele tinha um problema na tecla, não lembro se era o play ou no rec, uma das duas, quebrou. Ela tinha um gancho de plástico embaixo do botão e quebrou esse gancho de plástico. Aí eu fiz um furo na carcaça e enfiei um lápis. Então quando eu precisava tocar alguma coisa, eu empurrava com um lápis para pegar o mecanismo lá dentro e fiquei algum tempo com ele assim, até conseguir um drive, porque em 80 e picas, 88, sei lá, isso era tudo muito caro, disquete era muito caro. Eu pedia de Natal uma caixa de disquete. Então não era fácil, não. E aí com disquete as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis. Mais rápidas, pelo menos, né? Nossa! Fora aquela frustração que todo micreiro dos anos 80 passava, né? Que era, você colocava um jogo para carregar e aí ia brincar, ia ler uma revista e tal, dava 5 minutos e voltava. Aí quando você voltava, tinha dado um erro. Só, pum, lá vou eu de novo. Aí volta tudo de novo. Certo azimuth. O povo reclamando aí de velocidade de internet, vai carregar jogo de fita cassete no negócio. É. Bom, aí você foi pro MSX então, Uhum, depois uhum, MSX com drive. A minha uhum, pergunta é o seguinte, nessa época aí do Atari, né, e do MSX, uhum. você vendeu o Atari ou não? Não, eu fiquei com ele. Na Permaneceu com o verdade, Atari. eu fiquei com ele muito tempo, né? E aí ele deu um. Não lembro se ele quebrou, acho que ele queimou, deu um erro, deu um pau qualquer. Eu guardei umas fitas cassete, uns cartuchos do Atari. E aí um dia a gente estava andando no Carrefour, quando ele inaugurou aqui em Belo Horizonte, deve ter sido final dos anos 80, começo dos anos 90, 91, 92, e eu achei um Polivox 2600S, aquele modelo de baixo custo da Polivox, que tinha os botões de pressão em vez de Ah, chave. sim, aham. Então nós compramos um, e aí eu consegui ressuscitar os meus cartuchos e fiquei com ele um tempinho também. E esse depois não sei o que foi feito com ele, não. Acho que eu dei para os outros. Mas os cartuchos eu guardei. Eu tenho alguns cartuchos da minha infância até hoje. Só os Tá. cartuchos. Olha só que bacana. No MSX e no Atari, você conhecia Belo Horizonte, uma cidade grande, né? Capital aí de Minas Gerais. Tinha Belo muita Horizonte, gente que você conhecia? não, Belo Horizonte é uma fazenda grande, né? Uma fazenda com 2 milhões de habitantes. Na época, na minha turma de amigos de escola, eu tinha 4 pessoas que tinham computadores MSX. Não, antes disso, para Atari, tinha eu, o Fabiano, e mais um ou dois que tínhamos. A gente ficava trocando jogos clássicos, né? E com o MSX, a minha turma de amigos mais próximos, por coincidência, todo mundo comprou MSX. Eu tinha um Hotbit, Fabiano tinha um Hotbit, Gustavo e Cristiano tinham um Expert, se não me engano. E aí a gente conseguia trocar jogo, né? Eu descobri como copiar jogo em disquete, que foi um negócio sensacional, né? Descortinou horizontes incríveis pra gente.
Então a gente comprava, cada um comprava um jogo e a gente ia copiando uns para os outros e fazia esse clube de troca. Ah, que E a gente bacana. tinha um acervo bem respeitável, uns 200 e poucos disquetes, Poxa, lotado de jogo até o tampo. olha aí. 5 um Era bom. quarto? 5 um quarto, 5 5 um um quarto. quarto na época. 3,5 era alienígena, demorou para chegar. Demorou, né? Demorou muito. Tá, aí você tinha ali o MSX, o Drive e tal, conseguiu Uhum, os coleguinhas aí pra trocar programas, comprou uhum. mais acessórios, converteu o Sim, MSX, como é que foi a sim, história sim, aí? sim. Conta a história do MSX. Primeiro eu consegui uma Mega RAM, um Mega RAM Disk 256 DDX, né? E comecei a jogar os grandes jogos Mega RAM da Konami, né? Nemesis, Nemesis 2, Kings Valley, que eu joguei até cansar, grandes jogos. E um pouco depois disso a gente fez a conversão do MSX2, do Hot Beat para MSX2, né? É, nem todo mundo sabe disso, tinham dois grandes fabricantes de equipamento no Brasil que faziam o kit, né? Tinha a DDX e tinha o Carchano, que era a CVS. E o kit do Carchano, tradicionalmente, não funcionava bem no Hot Beat. Ele, inclusive, não fazia, né? Dava problema de superaquecimento e tal. Só que a DDX conseguiu fazer um esquema de ter uma fonte externa. Então, o meu Hum, Hot Beat ficava o computador e saíam dois fios na lateral para uma fonte externa. Tinha duas fontes. E aí eu conseguia rodar. Então, eu converti esse MSX e funcionou anos e anos e anos e anos. Fiquei muito tempo com ele. E aí consegui funcionou, jogar, pode funcionou falar. bem. Muito bem, muito bem. Não dava pau, não travava nem nada. E aí também comprei um Drive 3,5, porque o padrão japonês do MSX2 era Drive 3,5, né? E eu tive acesso aos grandes jogos do MSX, MSX2, Mega RAM e disquete 3,5. Ah, Joguei, joguei demais. Isso daí você comprou tudo aí ou comprava por correio? O Tudo em que que Belo você Horizonte. fazia? Tudo em Belo Tudo Horizonte. aí mesmo. Tinha uma loja na Raja Gabali, que é uma avenida grande daqui, que é de um cara que ainda está na ativa, é colecionador, o Alexandre Neves, que é um cara sensacional. Eu comprava o jogo dele quando eu era criança, e ele devia ter seus 20 anos. E tinha uma outra loja na Contorno que também vendia. As duas vendiam só DDX. Aqui em Belo Horizonte não tinha ninguém fazendo a CVS, era tudo DDX. Então tudo meu era DDX. Ah, que bacana. Bom, aí MSX, aí que ano mais ou menos? Comecei com 87, 87, 88. Fui Ah, até 90 e pouco com MSX. com MSX. Passou pra Eu quê usava, depois? Ah, não, pois pode falar, desculpa. não, desculpa, é que eu usava MSX para jogo, claro, e eu também usava para fazer as coisas de escola, trabalho. Minha mãe teve por um tempo um lava-jato que tinha um pequeno bar, aí eu fazia o cardápio do bar usando o Paint Shop, era divertido, né? E, Legal. e aí depois eu fui para Amiga, eu ganhei uma Amiga de presente de Natal e aniversário em 88, 89, não sei bem a data, acho que 88. Era uma Amiga 500 pelado, 500 com 512K, né? Que quem viu uma Amiga em 80 e muitos, 88, 89, era uma machadada na cabeça, assim, era completamente diferente de tudo que a gente tinha visto na vida, né? E foi um momento assim que eu não esqueço. E é engraçado que eu era muito fanboy de MSX, muito, muito, muito. E aí eu fui na casa de um amigo que tinha acabado de comprar uma Amiga. Aí ele começou a mostrar os clássicos que a gente mostrava para todo mundo de Amiga, que era a intro de The Killing Game Show, a intro de Blood Money, o Crusaders Audio X. Aí tava com um amigo meu, esse Fabiano, e a gente olhando para aquilo. Aí o Fabiano, nossa! Eu falei, não, peraí, vamos ver como é que é o MSX2 Plus antes, porque a gente não sabe, de repente é melhor. Mas não, não era melhor não, infelizmente. Mas você chegou a ter amiga? Sim, Chegou a tenho ele ter. até hoje. O meu Amiga 500 original da minha infância está aqui até hoje. Tá aí até hoje. Da minha juventude. Entendi. Está aqui até hoje. E é o Amiga 500. Um Amiga 500 que eu depois expandi a memória para 1 mega. Então ficou topo de linha, assim. Ficou com o MSX também ou não? Ou foi troca? Não, o MSX, eu fiquei com os dois muito tempo, o MSX e o Amiga. E aí o MSX depois eu não sei o que eu fiz com ele. Acho que eu dei ele de presente para alguém. Eu já não tinha interesse, né? Eu já estava na faculdade, já usava um PC também. Aí fica com a MSX, Amiga e PC e Uhum. pouco tempo livre, não Não, fazia não muito dava, né? sentido. Não faz sentido. Tá. Do Amiga, teve alguma evolução? Ou foi já para PC? O Amiga e o PC entraram mais ou menos ao mesmo tempo lá em casa, Hum, né? Eu herdei do meu pai um XT 4.77 com um HD de 20 megabytes, monitor CGA fósforo verde aham. e speaker. E, né,
chega a ser ridículo. Eu fiquei muito tempo com ele, muito tempo. E aí eu ficava com a MSX, uma amiga e o PC, eu usava o PC para trabalho, para digitar trabalho, no WordStar, para aplicativo, né? Aham. Fazia brincadeira com Paint Shop, com Print Master, fazia essas coisinhas. Aí o MSX saiu, eu fiquei com a amiga e o PC. Só que o PC nessa época eu troquei por um 386. Eu não tive nada no meio do caminho. Eu saí do XT pro 386 DX40. Uhum. Fiquei com ele um tempo. E aí eu já usava o PC mais profissionalmente, porque o mercado já tinha mudado, né? Você ainda tinha os heróis que usavam a Amiga para tudo. Mas já não tinha mais suporte, não tinha mais opção de software, já era um negócio mais heróico mesmo. Já estavam Então indo pro PC mesmo. aí eu fiquei no PC e usava o Amiga para jogo, porque o Amiga tinha jogos excepcionais. Eu sei que muita gente não gosta de jogo de Amiga, mas eu gostava muito, porque eles eram lindos, coloridos, música, Lembra do muito que você legal. jogava ou não? Ah, jogava muita coisa. Tem um da Infogrames que eu amo de paixão, chamava North and South, um jogo de estratégia em tempo real, com batalha, passado na Guerra Civil Americana, delicioso, delicioso. Joguei muito Bill's Tomato, joguei muito Lemmings, joguei aquele jogo do tipo Cannon Fodder, joguei demais Cannon Fodder. Premiere, Afidia, tinha muito jogo bom. Muito jogo. Jogou Lotus. Joguei Lotus Lotus, Turbo Spirit. Lotus Turbo Spirit 1, tinha 1 e 2 e 3 ou 1 e 2? Acho que 1 e 2 só. Joguei demais, Era joguei bom demais. demais, né? Muito bom, Telinha muito bom. dividida, jogava com outra. Exato, exato. Joguei muito Test Drive, tinha o Test Drive 1 e 2. O Test Drive 2 era o The Dual, tinha umas vozes digitalizadas, sensacional. Muito bom. Show de bola, né? Bom, do Muito. Amiga, então você foi entrando no PC. No PC Exato. você também teve alguma experiência de jogos assim ou não? Ou já foi pra parte profissional, vamos dizer? Eu joguei, desculpa, Fica à vontade. eu joguei muito no XT. Os jogos muito antigos, jogos de 81, 82, 83, eu joguei muita coisa, né? Jogos muito ruins, mas eu jogava bastante. Gostava Alley demais, Cat. gostava demais do Alley Cat. Acho que todo mundo que teve um PC antigo jogou Alley Jogou. Cat, que era delicioso, né? Joguei muito um port de Golden Axe, que por incrível que pareça ficava bom num CGA, apesar da música horrorosa. A música era tão chata no speaker que eu tampava o speaker com uma almofada que eu não conseguia jogar. Aí ficava jogando aquilo. Tinha um jogo de corrida delicioso chamado Death Chase, acho que era isso, ou Death Rally, que você ia turbinando seu carro e colocava míssil, metralhadora, laser, e ia pelas pistas destruindo as pessoas. Joguei demais, demais, demais. Battle Chefs eu joguei demais. Nossa, esse era bom também. Tinham grandes jogos. E aí quando eu mudei para o 386, outro planeta, né? Já tinha VGA, já tinha placa de som, já tinha kit CD-ROM, né? O chamado kit multimídia. Joguei bastante coisa, né? Mas já era uma época que eu estava, isso deve ter sido 93, 94, talvez um pouco mais. Eu já estava com o pé na faculdade e a faculdade cobrava muito de mim, então eu dei uma parada, né? E por videogame mesmo, eu tive um hiato enorme, né? Eu tive, como eu falei, o Atari. Uhum. Depois, o próximo videogame meu, que eu falei, esse videogame é meu e eu comprei, foi um Super Nintendo, que eu fiquei com ele muito pouco tempo, e aí um PlayStation 1, que eu joguei bastante com a minha turma de amigos, que todo mundo tinha. A gente encontrava para tomar cerveja e jogar Worms, que era maravilhoso, né? Então, assim, essa é a época do Nintendinho e tal, passei batido. E os videogames um pouquinho antes do PlayStation 1, tipo Saturn e tal, também passei batido, não cheguei a ver nada disso. Fui ver depois. Entendi. Bom, a revista, essas coisas, você chegava, tinha acesso a isso na Tinha, época ou não? tinha, tinha. Aqui em Belo Horizonte chegavam as 3 grandes de MSX, a MSX Micro, a CPU e a Microsistemas, que era multiplataforma, né? Uhum. A gente conseguia comprar, tinha acesso grande nas bancas todas, tinham, mas eu assinava as 3, né? Eu recebia em casa. Ah, E a tá. gente ficava doido para chegar a revista, ainda mais a MSX Micro, que tinha aquele encarte central colorido com os mapas dos jogos, era sensacional. Era uma revista muito bonita, né? Muito, muito, muito bem feita, muito bem cuidada. Um trabalho realmente muito legal do Luiz Chavão. Lembra bastante uma revista que você trabalha agora, né? Né? Verdade, verdade, Muito verdade. boa também. Sim, de primeiro nível. Fantástica. Ah, mas depois a gente fala disso que é mais recente. Uhum.
Você teve alguma... Porque várias pessoas que conversaram aqui disseram que Uhum. teve a sua Pirato House própria. Você chegou a ter ou Ah, não? claro. Essa turma era eu, Fabiano, Estão Cristiano e o falando do Gustavo. Fabiano aqui, viu? Deixa eu ver quem que falou aqui. Eu não sei se é o mesmo Fabiano. Deixa eu ver Aham. aqui. Mas falaram que ele é muito... Aqui, ó. Rodrigo Spotorno. Spotorno. Falou, o Fabiano é uma figura conhecida na cena noturna de BH. Não sei o... Eu não sei o que ele quis dizer com isso, hein? Quer É, explicar? melhor não, melhor não. Rodrigo Spotorno é um amigo muito querido, mas que não vale nada. Então é melhor manter dessa forma. Mas aí nós quatro tínhamos uma Pirata House que chamava Puma Soft. A gente começou fazendo, vendendo, né, entre aspas, MSX, depois foi pro Amiga e pro PC. Mas assim, a Puma Soft existiu por uns 6, 8 anos. E nós vendemos nesses 6, 8 anos 3 fitas cassete com jogos. Se foi isso tudo, né? E aí E pra é BH engraçado, mesmo, ou não? em BH. E é engraçado que eu e Fabiano, esse Fabiano famoso na noite de Belo Horizonte, nós somos amigos há 30 e alguns anos, né? E como toda amizade de 30 anos, mais com criança, a gente tinha momentos de muita amizade e momentos de muita briga, né? Então a gente tinha um cliente quando criança, o Marcelo, que comprava essas fitas de mim. Aí um dia o Fabiano brigou com a gente, começou a gravar jogo de graça pro Marcelo, então eu perdi o meu único cliente. Mas depois fizemos as pazes, deu tudo certo, voltei a ter um cliente, foi ótimo. Então tá certo. Ah, Bom, então você teve aí acesso às revistas da sim. época, trocava programas aí. E aí, como que chamava a sua soft house aí? Puma Soft. Uma soft. Puma Soft, é. E eu gostava de fazer umas introduções para jogo, cheio de sacanagem, sprites que desciam pela tela. Eu perdi isso tudo. Mas assim, Puxa vida. entrava o P pelo lado, vinha o P, aí quando ele parava, fazia pá! Aí descia o pá! Até formar Puma Soft. Era muito Olha só que divertido. legal. Era muito legal. Show de bola. Bom, aqui tem uma informação também de um arcade num shopping, onde você jogava, Sim, acho que sim. Daytona, alguma coisa assim. Isso. Explica melhor essa história. O BH Shopping tinha 3 cinemas e do lado dos cinemas tinha um fliperama que era muito grande, chamava Futurama. Inclusive, o pai de um grande amigo nosso, do Matheus Fraguas, ele trabalhava dando manutenção nos fliperamas. A gente foi reencontrar 20 anos depois. Poxa. E aí essa Futurama tinha todos os lançamentos, assim. E eles tinham um Daytona, que o Daytona, não sei se vocês lembram, cada cabine tinha dois controles, né? Só que você conseguia interligar até 4, dando 8 jogadores. E a Futurama tinha 8 jogadores interligados. A gente conseguia jogar juntos. Então a gente, ou antes do cinema, ou depois do cinema, tinha que dar uma queda de Daytona. Olha E só que era da bom hora. demais. Show de Joguei bola. muito Silkworm, que também era um jogo maravilhoso, que tem uma versão por Amiga que é excepcional. Joguei, que mais? Joguei muito Peng, que é um jogo delicioso também. Shinobi. Essa segunda fase de fliperama foi muito divertida também. Bom, o tempo foi passando Uhum. e você, de certa maneira, foi se desfazendo aí dos seus equipamentos. Você falou que o Atari, né? Você acabou Uhum. vendendo, sei lá, alguma É, coisa assim. O MSX você doou pra alguém. Pelo que eu eu dei para um entendi, colega de sala. colega de sala. Eu acho que sim, acho que eu dei de presente para ele. E Ele com Drive, com a Mega RAM, com tudo. colega de sala da onde? De Colégio? segundo grau, de primeiro grau, não, segundo grau. Segundo grau. Exato. Bacana. E aí, pelo que eu entendi, o Amiga foi o único que ficou até hoje. Sobreviveu, tá aqui firme e forte. Tá. E o que te levou? Não. Primeiro vamos falar uma coisa. Uhum. O Lazeri, a profissão sua, Eu sou médico médico. radiologista. Exato. Eu ponho a foto aqui ou não? Pode. Vamos colocar a foto pra sacanear aqui. Ele mandou essa foto É, hoje, falei, eu vou usar, hein? Tá aí, ó. Tá aí o Lazeri trabalhando hoje, né? Todo vestido de paramentado. astronauta. Astronauta aí devido ao Covid, né? Tem que tomar cuidado, não tem jeito. Então, Não tem você é jeito. médico radiologista, certo? Exato, exato. Teve influência dos videogames. Eu coloquei, mas não apareceu a imagem. Deixa eu pôr de novo aqui, peraí. Aí, Uhum. agora sim, olha só, quase que eu falo e não Bonitão, né? aparece. Bonito, menino aí. Homem bonito, hein? Ei, homem bonito. Teve influência dos jogos eletrônicos, computadores, para você escolher a sua profissão? Porque muitos acabaram indo para, sei lá, principalmente quem foi Uhum. para TI, né?
acabou É. tendo assim uma grande influência na decisão. Você teve isso ou não? Não, eu cheguei, inclusive, a fazer vestibular para ciência da computação na PUC, quando eu estava no segundo ano científico. E passei, mas estava no segundo ano, não podia fazer. Mas, na verdade, a minha escolha profissional foi a coisa mais bizarra, né? Como quase tudo na minha vida foi meio bizarro, assim. Eu queria fazer física, porque eu acho física a coisa mais linda do mundo. E física e química e biologia são as coisas que me apaixonam, assim, né? Então você era da E, exatas, porque você prestou ciência da computação. Não sei se ciência da é, computação é exatas, é, né? Porque análise de acho que sistemas não é. é. Análise de É. sistemas é considerado humanas, mas vamos pôr que ciência da computação é voltado para exatas. Muita Depois matemática, né? física, tal, Aí eu né? queria fazer física, eu amo física, acho física a coisa mais linda do mundo. E aí eu queria fazer física até o segundo científico, eu ia fazer física. Aí um dia eu estava sentado vendo novela, olha que vergonha. E aí estava passando aquela novela O Dono do Mundo, que tinha um personagem do Paulo Gorgulho, que era médico. Aí o Estênio Garcia passou mal em casa, e aí veio correndo o Paulo Gorgulho, e depois apareceu uma cena dele falando assim, ele teve um pneumotórax hipertensivo. Falei, tá aí, vou fazer medicina. Aí larguei tudo, fui fazer medicina. A inspiração É, então veio de uma cena de novela. do Paulo Gorgulho, né? E Olha do aí, Estênio Garcia. que E interessante. aí fui para medicina, entrei na faculdade, curti, obviamente, e eu queria fazer neurocirurgia. Neurocirurgia, neurocirurgia. Aí quando eu estava no sexto ano da faculdade, eu falei, não quero fazer neurocirurgia não, quero fazer radiologia. Que aí tem esse contato todo com máquina, né? Aham. Estação de trabalho, software, o caramba, quatro. Mas foi tudo meio aos trancos, assim. Não foi nada Então, muito pensado, não. a decisão não teve nada a ver, foi para uma cena de novela, mas como Ah, você foi para máquinas, isso acabou te facilitando a vida. me Foi deu para uma máquina que eu falo assim, facilidade. né? Você hoje no dia a dia trabalha mais com máquina, né? O O tempo tempo todo todo com máquina. computador ao meu redor, exato. E E o pessoal isso, brinca que eu sou membro do corpo clínico e da TI, da clínica que eu trabalho, porque tretou relou, alguém me liga, meu sistema travou, parei de renderizar a imagem. Eu falo, não, faz isso, abre, clica aqui. É divertido também. então assim, você é um menino da TI do hospital. Quebra uns galhos lá. Não vem no contra-cheque não, mas quebra uns galhos. Tá certo. Bom, e quando você decidiu, quando e como, né? A Uhum. voltar atrás aí, quando que bateu aquela saudade das coisas antigas, falou, vou começar a colecionar alguma coisa ou comprar coisa antiga. Pois é, eu estava no sexto ano da faculdade, 99, e aí eu achei um Atari no. Na época nem era Mercado Livre, acho que era local. Tinha local e tinha um outro site de leilão, mas acho que eu usava o local. E eu achei essas fitas de Atari da minha infância, minha mãe me deu, eu já morava sozinho, e Uhum. aí eu achei um Atari, comprei um Atari e falei, pô, legal e tal. Aí um dia eu descobri que existia o eBay e criei minha conta no eBay em dezembro de 99. Eu criei minha conta no eBay para comprar um jogo que eu gostava no Atari que eu não tinha e não conseguia comprar, que era o Raiders of the Lost Ark, baseado no primeiro jogo, no primeiro filme do Indiana Jones. Aí um dia eu cheguei do hospital, tava lá na portaria em envelopinho, cheio de selos, tá, United States e tal. Eu abri, tinha um Raiders. Falei, cara, eu consigo comprar os jogos todos originais do jeito que eu Que queria e ano, tal. mais ou menos? Foi dezembro de 99. Dezembro de 99. Ah. Exato. Eu já usava os sites locais, né? Usava esse local. E tinha um outro, esqueci como é que chamava o outro. Era o Mercado Livre, o local e. Se alguém lembrar aí, você me fala. E eu usava esses outros. Aí comprei o Atari no Brasil e comprei o primeiro jogo fora. E aí arrebentou tudo. Aí comecei a comprar jogo de Atari completo, com caixa, que nos Estados Unidos nessa época era baratíssimo, baratíssimo. Mas assim, barato de você comprar lote com 10 jogos completo com caixa e pagar US$ 15. Então era um negócio que beirava o ridículo. E aí, como todo colecionador, eu enlouqueci. Mas você Né? não tinha o Atari mais. Eu tinha conseguido comprar um nesse local, nesse site de leilão Ah, tá. nacional. Aham. Eu tinha comprado o Atari, tinha ganhado os meus cartuchos Arremate? originais. Arremate! O Elson que Isso! falou aqui, ó, arremate. Isso, tinha o Arremate, o local e o Mercado Livre. Na verdade, o Mercado Livre era o patinho feio, ninguém usava o Mercado Livre. A gente usava Arremate e local. E foi ele que sobreviveu, engraçado. Mas eu tinha, então, herdado os meus cartuchos de infância, que minha mãe me deu. Aí, por causa deles, eu comprei um Atari no Aham. Arremate ou no local. E aí comecei a importar cartucho americano. Olha só. E aí começou veio aquele mosquitinho que pega todo colecionador e a gente enlouquece, né?
Aí você começa a comprar os que você tinha na infância, aí começa a comprar os que você viu na infância e não teve. Então eu comprei Aham. um Odyssey, comprei um Intellivision, um Coleco. Aí você começa a crescer o olho, aí você começa a trazer computador, né? Aí quando se assusta, a coleção sai do controle. Aí você precisa puxar o freio de mão e dar aquela enxugada e se livrar das coisas que não se interessam. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Eu acho que tem um cara lá, o Garré, que já passou por Não, o isso, Garrett passa por isso todo ano, né? é diferente. É. Todo ano ele fala, não, preciso parar. Aí compra tudo de novo. Garrett, ó. Tá certo. Bom, então em 99 você voltou aí colecionando Atari, e passou para Isso. outros videogames que você não teve, Uhum, mas que te interessava. exato. E hoje, o que que você, qual o teu foco hoje? Meu foco é segunda geração. São os videogames que começam. Os primeiros videogames a ter cartucho com um programa gravado. Né? Aham. E a primeira geração são os telejogos. Eu até tenho alguns, mas esse é um buraco sem fundo. Eu Uhum. não tenho como entrar nessa. Que Então, telejogos seria aquele Phil Ford, aqueles lá? sim. Tá. Mas assim, tem um site que cataloga Pong. Eles têm catalogado mais de 600 Pongs. Nossa. É uma insanidade, é uma insanidade. Aham. Não é bom nem mexer. Né? E aí eu gosto dos jogos da segunda geração, que são os primeiros jogos que tem cartucho com software gravado, que antes disso não tinha. Né? Então começa com o Channel F e historicamente termina no Crash de 83. Então termina um pouquinho antes do NES. Então Aham. vai do Channel F até mais ou menos Creative-Vision, Atari 5200, essa reta final. Esse é o meu foco. E MSX, que eu também não consegui não colecionar, não. E o MSX você voltou também a comprar os consoles? Não, MSX, computador eu tenho pouco. Eu devo ter uns. Acho que eu tenho uns 6 ou 7 só. Né? Tem uns malucos aí que tem 150, 200, então eu tenho pouco. Mas eu tenho o péssimo hábito de gostar dos jogos. Né? Eu gosto da caixa, eu gosto da arte, eu gosto da quantidade de coisa que vem numa caixa de um jogo original, a papelada, os manuais, ainda mais os jogos de MSX, os japoneses, Uhum. eles são quase todos pequenas obras de arte, assim, os manuais impressos em policromia, com papel de qualidade, tudo muito desenhado, rebuscado, é tudo lindo, cara. Você abre um negócio desse, os jogos da Compile, da Konami, nossa senhora, é uma sacanagem. Quando você fala de jogos, por exemplo, principalmente do Atari, tudo bem, a gente sabe que é Uhum, cartucho, não tem outra alternativa. Quando você uhum. fala de jogos de MSX, por exemplo, você está falando exclusivamente de cartuchos ou você fala de outras Não, mídias também? outras mídias também, né? Os jogos europeus, quase tudo é fita cassete, quase tudo. E você tem? Uma questão, tenho muitos, né? Até mais do que seria sensato. Mas por uma questão de custo, né? A Europa, nesses anos 80, de 80 a 90, a Europa estava em crise econômica, a Inglaterra estava em crise, a Espanha estava em crise. Então eles lançavam na mídia mais barata possível. Então você vê os jogos de Spectrum e os jogos de MSX, a mesma coisa. Era jogo que custava 2 pounds. Quer dizer, a criança comprava com o troco da merenda, né? Então as coisas eram muito baratas. E já no Japão, que estava no auge da bolha econômica, aquela loucura do Japão comprando o mundo inteiro, os jogos eram todos de altíssimo luxo e vinham em cartucho. E você vê nas lombadas os preços sugeridos, os jogos custavam em 88, 89, $100, $120. Era uma insanidade, assim, né? Então, os jogos japoneses, classicamente, de MSX1 eram cartucho, MSX2 disquete. E os jogos europeus, praticamente tudo fita cassete. E você tem, assim, de tudo isso daí você tem um pouco. Você tem os cartuchos, você tem Tem disquetes e tem tudo. fitas. A minha coleção de MSX é respeitável, assim, eu devo ter hoje uns 700 jogos, todos É originais, isso que eu ia né? perguntar. Tudo original, não é Tudo cópia de original. jogo. Não. E eu tento colecionar a versão original que o jogo foi lançada. Então, Isso tá por tudo em exemplo, estante, assim, na sua casa, em exposição? não, Como é que é? o do MSX, infelizmente, minha coleção está toda encaixotada. Poxa, que dó. É, Aqui em casa eu tenho os meus Ataris, os Ataris estão aqui, mas os MSX e o resto da coleção estão num Aham. storage que fica 10 minutos aqui de casa, para minha Ah, sorte. tem foto aqui, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu te mandei uma foto. Então a Ó, coleção você me está mandou umas encaixotada fotos de uma estante. Duas fotos de estante. Eu vou colocar aqui na tela, deixa eu ver aqui. com os jogos de Atari, provavelmente. Isso.
Isso tá na sua casa? Esse é o meu quartinho aqui de casa. É o antigo quarto que eu chamo de quarto de empregada, né? Mas a gente nunca usou para isso. Virou meu quartinho de tralha. Então Uhum, tem uma bancada onde ficam 2 televisões e os consoles que eu estou usando na época. E ficam esses jogos de Atari na caixa. tá. Agora o resto todo está em caixa plástica no storage que fica a 10 minutos aqui de casa. Tá, estamos colocando aqui também uma foto do storage ali. Tem umas estantes também, tudo encaixotado É, no plástico ali. dá E uma tristeza, né? te fazer uma pergunta, que Hum, aconteceu comigo. Eu tinha um uhum, storage também, por falta de espaço em uhum, casa e tal. E uhum, só que assim, eu desisti por dois motivos. O custo, que uhum, parecia barato, mas não era, porque uhum, era tipo 1 metro cúbico, vai. Não, vai um pouquinho uhum, mais porque era mais alto. Eu devia ter, sei lá, uns 2 metros de altura. Devia uhum, ser 2 metros cúbicos, tá? uhum, E é 1 metro assim de profundidade, 1 metro de largura por 2 de altura. uhum, Então era muito uhum, pequeno pelo preço que eu uhum, pagava. E uhum. um calor dos infernos, que eu falei, Ah, vai chegar um dia aqui eu vou achar os consoles derretidos. é. E aí eu acabei desistindo, trouxe tudo para casa de novo por Uhum. conta disso. Como é que é aí? Você já. Pois é, a gente eu tenho a sorte que Belo Horizonte é uma cidade que tem um clima bem mais ameno, né? E esse lugar chama My Box, fica a 10 minutos aqui de casa, numa área que é perto de uma mata nativa da Copasa, que é para captação de água. Então, é uma região que tem um clima muito ameno, muito tranquilo, você não tem construção, tá bem tranquilo. E o espaço lá que eu tenho é grande, eu acho que são 6 metros cúbicos ou 7 metros cúbicos. Eu sei que cabe coisa pra caramba e eu pago um valor que eu considero muito baixo. Eu pago R$ 200 por mês. Uhum. Então, Com não teria como seguro, colocar tudo. isso aqui. Sim, sim, sim. Né? E não tem como deixar isso aqui em casa, então fica lá. Né? De vez em quando eu tenho vontade de jogar, quero jogar a coisa X. Tá literalmente a 10 minutos aqui de casa. Eu entro no meu carro, em 10 minutos estou lá, pego o que eu quero e trago para casa. Olha só, Compensa. bacana. É É, pertinho então. pertinho, pertinho. Show de bola. Bom, deixa eu ver. Então hoje você tem coleção basicamente de consoles da segunda geração e de Isso. computador só MSX. MSX, Amiga exato. não, apesar de você ter Não, o eu videogame, tenho, exato. o micro, né? Eu tô falando de coleção de software, né? Então eu não Uhum. coleciono software de Amiga. De amiga não. Seria até legal, boa ideia. Obrigado, viu? Pronto, Porque os ferrei. jogos de Amiga também são lindos, as caixas são enormes, mas Cara, pra te falar a verdade, de amiga eu nunca uhum. pus a mão num jogo original, assim, com É caixa e mesmo. tal. Não. Só tive É. acesso a disquetinhos e tal. Eu nunca tive amiga na Uhum. época, né? Era meu primo que Uhum. tinha. Mas o máximo que eu vi foram alguns disquetinhos, disquete só original, que eu Uhum. lembro que eram uns disquinhos azuis lá. Acho Uhum. que o Workbench, Sulcado, essas né? coisas, é. É. Mas nada de jogo com caixinha, nunca vi. Vou até procurar hoje pra dar uma Eu tenho, procurada. eu tenho poucos, eu devo ter uns 5, 6, que eu acho que eu comprei barato no Mercado Livre, porque a PCI trouxe uma Uhum, amiga para o Brasil e trouxe alguns jogos sim. e encalhou tudo, né? E aí teve uma época que você achava no Mercado Livre, você chutava a lata de lixo, caíam 4 jogos de amiga lá de dentro. Você comprava o jogo a R$ 10, R$ 12. Eu comprei uma meia dúzia. Mas Ah, não é meu tesão, não. não é. Você tem um Não. pouquinho aí, mas não é o teu É, foco. Se aparecer é, alguma coisa aí baratinho, você até pega, mas não é o teu foco, não é aí que você é, tá focado. exato, Tá. exato. Agora MX sim, apareceu interessante, vai lá e pau. Eu tenho tentado colecionar algumas coisas nacionais de MSX que são ruins de achar, né? Ó, estão E perguntando aqui. Ah, desculpa, pode terminar o não, teu pode falar, pode raciocínio. falar. Não, não, pode falar. Você estava falando Tá, do é que eu tenho MX? procurado jogos originais de MSX porque eles eram, embora muito simples, né? A apresentação e tal, você não encontra. Eu acho que ninguém guardou. Primeiro que tinha pirataria maluca, então as pessoas Uhum, não compravam, né? E uhum, quem comprou não guardou. Então, infelizmente, eu procuro já há muito tempo alguns jogos que eu queria ter, tipo Avenida Paulista. Eu queria uhum. demais ter a Avenida Paulista original, mas acho que Não ninguém nunca acho. viu. Ninguém nunca viu. Então, uma pena. Mosca branca. Ó, estão É. perguntando se você tem catalogação da sua coleção e como que tá catalogado. Porque ó, quem perguntou foi o Clóvis Friolani Uhum. Uhum. e o Eduardo Junqueira falou o seguinte, falou, ó, ele catalogou de uma maneira incrível e metódica. Vale a É. explicação. Então, vai. Eu, há uns 3 anos atrás, eu decidi que eu precisava
ter um jeito fácil de eu saber o que eu tinha. E isso aconteceu quando chegou a terceira cópia do mesmo jogo japonês do MSX, que eu não sabia que eu já tinha, chama Raja no Fuin. Aí eu comprei um, aí comprei o segundo, falei, pô, já tem. Quando eu comprei o terceiro, eu falei, não, aí ficou ruim. Aí eu primeiro comecei a cadastrar numa planilha de Excel. Só que como eu passo muito tempo na rua, para mim não era prático ter uma planilha de Excel no meu computador. Então eu montei uma página para mim, né? Uma página muito simples, HTML mesmo, em que eu divido por plataforma. E eu clico na plataforma, tem todos os jogos que eu tenho, com o link para foto. Então, isso inclusive aconteceu hoje. Eu estava trabalhando, deu uma folga, aí eu entrei no Mercado Livre, a gente tinha saído, aí tinha uma cópia do Popeye da Star Game, que estava linda. Falei, eu tenho certeza que eu tenho esse jogo, mas como é que tá o meu? Aí eu fui ver a foto do meu, não, o meu tá ruim, depois que tá rasgada, aí eu fui lá e consegui comprar. Então, para ter sempre a mão assim, para quem fica o dia inteiro rodando, ficou muito prático, né? Mas é um trabalho de corno. De vez em quando eu sento e falo, agora eu vou lá colecionar, vou cadastrar, aí pego umas caixas, fotografo e faço no site e tal. Então eu estou nessa luta aí já tem uns 3 anos. Está quase. Falta uma plataforma, que é a Bari Astrocade, que eu não cadastrei ainda, e alguns jogos que eu compro de vez em quando aí que eu tenho de fotografar. Mas tá indo. E aí, o que você faz? Você vai lá no storage, faz esse serviço lá? Exato. Eu tenho uma caixa de transferência. Cara, é muita piração, que vergonha. Eu tenho uma caixa de transferência, quando eu compro um jogo para substituir, ou tipo, eu tinha um jogo sem manual, compro com manual, eu vou colocando na caixa, aí eu faço uma folha de papel e dizendo Star Game Popeye, tá na caixa Brasil D. Aí eu vou lá, pego a caixa Brasil D, tiro a minha cópia ruim e coloco a cópia nova. Então, assim, uma vez a cada 2 meses, eu encho o carro de caixa e vou para lá brincar de trocar figurinha. Olha Ou só. trazer coisa para catalogar, porque eu peguei tudo e levei. Aí de vez em quando eu trazia algumas coisas. Tipo, hoje vou catalogar Intellivision. Uhum. Aí pego a caixa Intellivision, trago para casa, fotografo tudo, cadastro tudo, depois levo de volta. Você é um Então cara ainda tô. organizado, então. Não, mas na Na verdade é vida ou doença não? mental. É uma doença mental muito grave, é um toque, né? Mas é Na legal, sua tem que ser. vida você é assim, você é organizado assim Sou, dessa maneira? infelizmente. Cara, E você desde fala sempre. infelizmente, mas eu invejo. Minha É, esposa também deve invejar você, porque é, ela quer me matar com a minha desorganização. Se eu abrir aqui para mostrar, um dia eu vou fazer a minha auto-entrevista, eu vou mostrar é, aqui. Você vai pô, vai sair entender. correndo. Vai sair É, coisas dali de dentro. mas eu sempre fui assim muito chato para essas coisas. Quando eu colecionava revistinha, há 30 anos atrás, eu também tinha tudo catalogadinho, tudo bonitinho. Então Olha só, sabe? bacana. É. Legal. Deixa eu ver o que mais. Bom, já falamos da sua coleção atual, Uhum, do catálogo dela. uhum. Projetos nessa área, você tem algum? Ou que você esteja executando, participando? Tem coisas futuras que você planeja ou não? Como é que tá? Eu escrevo para 2 revistas, né? Uma de MSX, que é a Clube MSX do Mário, que ele me deu a honra de participar desde a da primeira revista. Eu faço crítica de jogo. E a Jogos 80, que eu tô com você, e com o Garrett, com o Lucas, com a turma toda, desde o primeiro número. Na verdade, desde o número 0, né? Que foi em 2003. Acho que 2003. E aí que a gente vai escrevendo os artigos e tal. E participei do documentário do Garrett, do jogo do 1983. Já gravei a participação do outro documentário, que é o Load, né? Estamos esperando ele ficar pronto, deve ficar pronto esse ano. Queria muito, é um plano meu de muito tempo, escrever um jogo para Atari, Olha, que é a minha paixão. E o Atari, eu só programo uma linguagem de programação, que é Basic, né, que eu aprendi no MSX. O povo brinca que Basic é igual catapora, negócio que você pega na infância. E eu peguei Basic na infância. E eu era bom de Basic. E tem um Basic para Atari que chama Batari, que facilita muito a criação de jogo. Porque fazer jogo para Atari é coisa para maluco, né? Ainda mais em Assembly. É completamente enlouquecedor. Mas com o Batari fica tolerável. Então eu queria ainda um dia fazer um jogo de Atari. Mas isso é um plano para um dia desse aí, quem sabe. pro futuro aí. Aí, ô, Ah, Bitnamic, olha aí, ó. Fica atento, Bitnamic. é. Muito legal, cara. Se eu conseguir programar um jogo para Atari em plataforma moderna, usando linguagem antiga, o melhor de todos os mundos, é muito legal Aí, isso. ó, chama o Lazer e o Bitnamic. Vamos lá. É, Próximo lançamento aí, ó. Puxa, é.
Bom, que mais, Lazeri, que tem para contar? Ou da sua época antiga, ou agora da atualidade? Tem mais algum detalhe que você quer incluir aí? Não sei. Pessoal, quiser É, perguntar alguma coisa, é a hora. é, Fica à vontade aí no chat. Tô, assim, achei muito 10. Eu só não sei como que você consegue, além de colecionar, porque uhum, colecionar você tem que ter um foco, e dentro desse foco você tem que pesquisar. E aí tem que procurar o que você quer, porque assim, às vezes alguém fala assim: ah, vou nossa, fazer coleção da Activision para Atari, por exemplo. Tá, uhum, quais são os jogos da Activision? Não sei, você é, tem que pesquisar. Aí quando você pesquisa, você tem que sair correndo atrás de procurar até achar, não acha. Às vezes, sei lá, deve ter itens aí que você passou, sei lá, 6 meses, um ano procurando, mais, 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 mais tempo. mais. Como é que você É, consegue ter tempo para isso? Ainda exercer pois é, medicina, cara. cara. Eu acho que talvez seja o grande hobby que eu tenho hoje, né? Eu gosto muito de cinema, muito, mas tenho conseguido muito pouco ir ao cinema, eu vejo filme em casa. Então eu gasto minha energia e minha curiosidade pesquisando e lendo sobre, principalmente sobre Atari, né? E tem muita informação, e muita informação divertida, muita coisa que você consegue descobrir. Então você começa a puxar um fio, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Aí quando você vê, você descobre coisas incríveis, né? E aí a vontade é de correr atrás. Então eu hoje coleciono jogo de Atari nacional, claro, e coleciono jogos americanos. Então eu crio umas planilhas divididas por fabricante, né? Inclusive eu participei, tive a honra de participar de um projeto, porque por muitos anos ninguém sabia qual era o set definitivo do Atari. Assim, se você perguntar para qualquer colecionador de NES, quantos jogos tem? Todo mundo Uhum. sabe dizer. Agora, do Atari não existia um consenso. Assim, ninguém sabia dizer quantos jogos foram lançados para o Atari. Porque tem jogo que foi descoberto há pouco tempo, tem jogo que ninguém sabe se foi lançado ou não, tem jogo que foi lançado só no Canadá, então entra no set americano ou não entra no set americano. Tem jogo que foi lançado só no Brasil, então a gente não sabe se entra no set. Então a gente conseguiu fazer um esquema desse e criar uma lista que é meio canônica hoje, que a gente chama de os Official 404, que são os 404 jogos que foram lançados nos Estados Unidos no período comercial, que é de 77 a 89. E aí você divide isso por fabricante, e aí é só começar a correr atrás, né? Tem alguns que a gente consegue com relativa facilidade, né? Você falou o exemplo da Activision. Como a Activision era muito conhecida e fazia jogos muito bons, eles estão sempre disponíveis, então não é uma coleção difícil de fazer. Agora tem fabricante que é raro, que você demora 2 anos, 3 anos para ver aparecer uma cópia, né? Uma das minhas grandes frustrações, um dos meus sistemas preferidos é o Channel F, né, que foi o primeiro videogame de cartucho lançado. Eu tenho uma coleção bastante representativa de Channel F. Eu tenho quase todos os jogos lançados, tenho o Democart, tenho os Homebrew, tenho um monte de coisa. Tenho coleção de cartucho alemão, brasileiro, desculpa, alemão, americano. E falta um jogo para mim, que é o Checkers, que é o jogo número 19, que eles são numerados. E esse eu estou procurando a um preço acessível tem uns 6 anos. E Essa é não uma aparece. pergunta, viu? Não aparece. Essa é uma pergunta que pintou aqui, ó. Tem Hum, duas. Uma do uhum, Garré, que é uhum. exatamente isso. Se tem algum item que você quer muito e ainda não tem. Ah, oh, Tem vários, pelo jeito. Ah, Tá. Tem algum que você quer citar? Ou sim, alguns aí de cabeça? o Checkers do Channel F eu estou procurando há uns 5, 6 anos. A última vez que eu vi um no eBay tem 2 anos, ele saiu por US$ 800. Eu falei, não, isso, né? E sendo que isso com dólar ainda a 3, agora com dólar a. Quanto está hoje? O dólar hoje fechou 8 já o dólar? Não sei. Quase. Então esquece, né? Vai ficar para outro dia. Mas eu queria muito o Checkers do Channel F. Tem alguns jogos de Atari que eu queria muito, mas que são difíceis de achar. Tem um que teoricamente nem é tão difícil, que é o Subterrânea, que eu estou procurando também há uns 2 anos. Uhum. A empresa que fez eles, a iMagic, ela lançou 15 jogos. Eu já tenho 14, falta Nossa, só o Subterrânea e não consigo fechar o set. Não aparece, né? puxa vida. E tem outro set, assim, o da Konami. A Konami são 3 jogos só.
Só que tem um deles, o Marine Wars, que não aparece. Tem também, esse deve ter um ano. Porque o eBay você consegue cadastrar o nome de um jogo e receber alerta, né? Então eu Uhum. cadastrei o Marine Wars. Cada vez que aparece o Marine Wars à venda, eu recebo um e-mail. Só que não aparece. Então às vezes Uhum. você fica anos esperando aparecer um jogo, Uhum. né? Infelizmente. A outra pergunta. Bom, agora uma pergunta minha. Quem é Fernanda? Fernando Quelazeri, É, minha irmã. sua irmã, ela colocou aqui, É. ó. Quer ver? Cadê? Sumiu aqui. Peraí que eu vou achar. Hum. Aí, o pessoal falou que começou a travar de novo o trem. Eita, nós. Ela pôs assim, ó, que você é mega organizado, memória sensacional e um pouco Hum. sistemático. Um pouco é porque ela é gentil, é minha irmã, né? Ah, então tá bom. É. Tem outra pergunta aqui, Hum. do Felipe Barbosa. Ele Uhum. perguntou se esse catálogo seu tá aberto ao público, se tem como ver ou se é só pra Tá, você, como é que é? tá. Eu não faço propaganda porque a minha coleção é pra mim, assim, né? Eu não tenho esse tesão de, né, ficar mostrando. Mas tá disponível, né? Se quiser, como é que eu faço com o link? Te Fala o falo. site que eu vou botar aqui no É chat. Ah, ah. lazeri.online/VG, videogame. Bom, tá aí, ó. Tá aí o link. Quem quiser conhecer a coleção, ou grande parte, né, da coleção, É, porque não tá terminou quase tudo ainda. tudo aí. Tá quase tudo aí. Lá, É. ó, fica até uma dica. Eu não sei como é que tá, eu não vi ainda os detalhes Uhum, lá, mas talvez uhum. você tenha uma seção de wishlist lá, né? Tipo, É, né? doações, É, né? tipo, ó, eu É quero uma isso e boa. isso. Se alguém tiver, entra em contato e vamos conversar. É uma boa, Eu é acho que é uma uma boa. Como boa. eu falei, é mais para controle meu, né? Aham, Mas colocar uma wishlist é uma boa, é sim, bacana. né? É. Bom, acho que é isso. O pessoal tá falando que tá travando de novo. A internet começou a pipocar, mas acho que agora estabilizou. Eu tô Hum, olhando aqui os bit uhum, rates, tava subindo, descendo, agora deu uma estabilizada. uhum. O Clóvis perguntou se esses jogos que você tá procurando, se precisa ser original ou se pode ser cópia. Não, esses que eu tô falando são os originais. Os americanos, como eu tenho doença mental grave, eu só coleciono o jogo original completo na caixa, né? Os Os americanos. os americanos. Os nacionais eu pego o que aparece porque primeiro que a maioria deles nem tinha uma caixa, né? E Uhum, segundo que essas caixas não sobrevivem. É muito difícil achar um Polivox com caixa. CC até acha, mas Polivox é difícil, Tron é difícil, então esses eu pego de qualquer jeito. Mas a bacana. coleção americana, há muito tempo atrás eu defini que eu queria ter ela 100% completa, né? Caixa, manual. E os meus jogos, a minha coleção dessas plataformas clássicas, eu tendo também a ter tudo 100% completo. Já consegui fechar alguns sets, né? Eu fechei o set do Vectrex, que é um set curto, mais chatinho de fazer. O Odyssey 2 Nacional consegui fechar, é uma coleção que eu tenho um orgulho danado, porque não tem muitas por aí, não. Uhum, Não devem ter 5 sets completos. Fechei do Saba Videoplay, fechei do. Que mais? RCA Studio eu fechei, FMP1000 eu fechei. uhum, Tem mais. Bom, então alguns sets eu consegui fechar, sempre desse jeito. Caixa, manual, quanto possível, né? sim. E como eu coleciono há muito tempo, eu já aprendi que não adianta ter pressa. Né? Uhum, Então, você fica aí, fica procurando uma coisa por 5 anos, acha que não vai. Mas de repente, quando você assusta, ela cai no seu colo. Então não pode ter pressa, gente. Não pode perder a cabeça, não pode achar que se não resolver em um ano, perde a graça. Parte da farra de colecionar é a busca, a caça. Né? A caça é mais divertido. sim. Bom, deixa eu ver aqui que falaram aqui. Ah, mandaram perguntar pra você quais são os jogos preferidos de cada plataforma, vixe, que ele coleciona. Eu coleciono muitas plataformas, mas assim, de Atari. Atari, a minha paixão é Mega Mania, eu amo Mega Mania, e já fui muito bom nele. Gosto muito de Hero, de Space Invaders, River Raid, claro, Enduro, claro. De modo geral, os jogos da Activision são todos muito bons, mas assim, se eu tiver que escolher um jogo, é Mega Mania, sou apaixonado. MSX eu gosto de muita coisa, né? MSX1, os jogos clássicos na Guerrão da Konami, que são fantásticos, Kings Valley é fantástico, Nightmare 1, Nightmare 2 são fantásticos. E eu tenho uma falha de caráter, eu também gosto de jogo ruim, assim, né? Um dos meus jogos preferidos de MSX é ruim, mas é ruim, mas é ruim.
Tipo, Machine Gun Joe versus The Mafia. É horrível, mas eu adoro. De vez em quando eu sento, fico lá jogando, falo, não, que jogo ruim. Aí jogo mais uma, jogo mais duas. Então acho que faz parte da farra. Nesse X2 também os grandes jogos da Compile e Konami, né? Não tem como comparar. Os grandes Adventures, os grandes RPGs da Falcon também, já joguei demais da conta. Os jogos de corrida também joguei demais da conta. Então tem muita coisa. Amiga, acho que eu já falei, né? Sim. Tem algumas plataformas que eu gosto muito, né? O Vectrex é maravilhoso. Não sei quem já teve a chance de ver um Vectrex. O Vectrex chega a ser hipnótico, porque ele foi o único videogame na história com um monitor embutido, que era um monitor vetorial, que é um monitor que funciona de um jeito diferente do que as televisões funcionam, né? A televisão funciona fazendo uma tela fechada com um ponto de cada cor, né? E o Vectrex funciona desenhando linhas preta e branca na tela. Então os gráficos para 80 e pouco, 82, eles são incrivelmente bonitos. E as animações são muito fluidas, porque ele é muito rápido para desenhar a tela. Então não tem nada mais bonito do que um jogo de Vectrex, assim, né? E eu gosto demais do Vectrex, gosto muito. Tem jogos excelentes e uma cena de homebrew muito rica, com muito jogo novo sendo lançado. Tem mais jogo novo para Vectrex do que jogo lançado na época. Então é uma coleção que eu gosto demais da conta. Channel F eu gosto demais porque ele é absolutamente bizarro, né? O que eu acho mais divertido dessa segunda geração, que é a geração que eu coleciono, é que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, elas estavam criando uma indústria do zero, né? Então, o controle do Channel F, você olha para aquilo e fala, gente, o que esse cara fumou para fazer isso? Só que ele foi o primeiro joystick da história. Ele não tinha em quem se basear, não tinha como assim, vamos copiar. Não tinha. Então o cara inventou o joystick. Aí quando veio depois o joystick do Atari, você olha pro Channel F e fala assim, não, esse cara estava completamente equivocado, o caminho estava errado. Mas ninguém sabia, né? Então isso é o mais legal dessa geração, né? que eu gosto muito. O RCA Studio 2, que é um videogame horroroso, horroroso, já foi eleito várias vezes o pior videogame da história. Ele é só preto e branco, resolução 128 por 64, sem áudio, e o teclado, o joystick dele são dois teclados de telefone, de 0 a 9, asterisco jogo da velha. Não tem uma alavanca, não tem um botão de tiro, então você fica usando como se estivesse usando um telefone. Porque as pessoas não sabiam que aquilo não ia dar certo. As pessoas estavam testando. Então acho que isso é o mais legal dessa segunda geração, por isso que eu tenho um carinho especial por ela. Assim. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cadê? Estamos monitorando aqui, a internet pipocando. Deixa eu ver aqui. Bom, então eu entendi que jogos de Atari são originais, mas se for nacional, só o cartuchinho você já interessa. Se for estrangeiro, Muito. aí tem que ser aquele completinho na caixa, igual Se a gente possível. mostrou aqui. Exato, se Bacana. possível. Bom, beleza. Bom, eu acho que é isso então. Vamos só fazer o sorteio aqui, porque vai ter uma revista. O Mário Cavalcante tá aí ainda ou não? Cadê o Mário? Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu vou. Chefe! Chefe! Chefe, aparece, chefe. Ó, vou colocar o meu e-mail, para quem não sabe. Tá aí, ó, brancorp2000@gmail.com. Eu vou colocar uma frase aqui que vocês vão ter que colocar no assunto do e-mail. Então copia a frase que eu vou colocar, cola no assunto do e-mail e me manda. O primeiro e-mail que bater aqui é o vencedor, vai levar uma revista Clube do MSX aí, cedida pelo Mário Cavalcante, beleza? Deixa eu ver aqui o que eu ponho aqui em Lazeri. Vamos pensar aqui numa frase. Lazeri, o maior colecionador. Sou nada. Vamos lá. Vou colocar a frase, hein? Vou dar só um tempinho porque tem uma lentidão aí entre o que eu estou escrevendo e o que eu estou falando. Deixa eu chegar lá pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Então, ó, só mandar para mim aí, ó, brancorp2000@gmail.com. Copia e cola essa frase que eu vou colocar agora no chat, no assunto do e-mail e já encaminha. Meu, se cortar a letra por causa do desespero ou alguma coisa, a gente desclassifica, manda pro segundo colocado, hein? Vamos lá. Atenção, vou mandar agora. Ih, a imagem tá travada, rapaz. Brinca não. Tomara que volte a imagem. Vamos lá. Deixa eu... Pessoal, tá me ouvindo agora? Tá funcionando ou não? Posso colocar no chat aí? Vamos ver aqui se o pessoal dá um retorno, Marcos. Só um segundinho que a gente já finaliza. Ó, aqui parece que tá indo, hein? Parece que tá indo. Indo assim,
Sobe e desce o bitrate, mas vamos lá. Tá aí a frase. Quem mandar primeiro no meu e-mail ganha. Deixa eu escrever aqui porque eu não sei se eles estão ouvindo ou não. Agora tá um trem aqui. Vamos esperar um pouquinho. Vamos já entrar no e-mail para dar uma conferida. A galera costuma ser meio rápida. A gente já confere o ganhador aí. Já tá com todas aí, ô Lazeri? Todas o quê, gente? A Clube MSX? Já tá com a 7, sim, com a 8, sim. tudo? Como eu te falei, eu tenho alguns problemas mentais graves, né? Eu tenho 2 coleções completas lá no Clube MSX. 2? Uma que eu leio e a outra que eu guardo no envelope que chegou para mim no correio. Então, Olha só, você coleciona a revista agora. porque de repente daqui a 20 anos eu vou aposentar vendendo essa coleção, né? Fica sabe? Estamos acompanhando aqui. Você tem, tipo assim, de revista da época, você faz coleção também ou não? Eu tenho essas de MSX clássicas. Eu tenho a MSX Micro, Microsistemas e Super MSX. E eu ganhei do Rick Beat, né, do Ricardo Bittencourt, alguns fanzines e revistas bizarras japonesas e europeias que eu tinha assumido o compromisso com ele de escanear, mas ainda não consegui fazer. Muita coisa obscura, muito fanzine, muita coisa bizarra, que eu preciso fazer, tomar vergonha na cara e fazer isso, porque isso é história, né, cara? Sim. E normalmente vai lá pro dataset, né? Sim, tem que ir para lá em primeiro lugar. Tô Inclusive, esperando trabalho aqui. sensacional que eles fazem. Bom, queria agradecer bastante aí você, o Marco Lazeri, pela entrevista. Foi divertidíssima, um ótimo bate-papo. Acho que o pessoal deve ter gostado muito também. Se você quiser falar aí as últimas palavras aí pra galera. As últimas palavras da entrevista, tá? Nunca sabe, né? Agradecer primeiro quem assistiu, né? E agradecer as pessoas que eu conheci nesses 20 anos de colecionismo, né? É uma turma que, na imensa maior parte, uma turma do bem, uma turma legal, é um hobby saudável. Você conhece gente, bate papo, descobre coisa, aprende cada dia uma coisa diferente. Eu gosto, eu recomendo. Não disputem itens comigo no leilão, que eu vou ficar chateado. Mas recomendo que joguem um videogame antigo para matar saudade de tempos que não voltam mais. É bom demais, né? Nossa, bom demais. Então tá certo. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí, Lazeri. Foi fantástico conhecer esse Obrigado. seu lado desconhecido aí. Agradecer também todo mundo que estava aí no chat acompanhando, a galera que ainda vai assistir, que às vezes por algum motivo ali não teve como entrar ao vivo. Agradeço todo mundo e já vou falando, viu? Vocês fiquem espertos aí que eu tô chamando já um monte de gente, montando uma agenda aqui. Se tudo der certo, a gente vai tentar soltar pelo menos uma entrevista por semana aí. Fica atento. Marco, brigadão. Boa noite para você. Obrigado pela paciência. Boa Eu noite, que agradeço mesmo de coração. Valeu, galera. Até a próxima. Vamos lá.